Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao primeiro Imersão em Microbiologia. Como nós prometemos, nós do canal do Residente Biomédico, estamos aqui agora falando sobre microbiologia de uma forma a emergir nesse mundo microbiológico. Eu sou o professor Eden Rodrigues, sou especialista em microbiologia aplicada ao laboratório clínico e tenho 15 anos de experiência como profissional biomédico. E na microbiologia, pessoal, aproximadamente 13 anos que eu já atuo neste mercado, certo? Como microbiologista, sou responsável técnico, tenho amplo conhecimento em análises clínicas e já participei de todos os setores do laboratório, gerenciei todos os setores do laboratório, a parasitologia, a imunologia, o setor de hormônios, o setor de hematologia, já gerenciei o setor de microbiologia e gerencio até hoje. Também tenho experiência aí de promover consultorias em implantação de microbiologia aos laboratórios clínicos. E quem está fazendo esse primeiro imersão em microbiologia não apenas vai entender sobre as automações, como implantar e trabalhar como microbiologista em qualquer laboratório, tá bom, pessoal? Eu sou o professor Eden Rodrigues, mentor e fundador do canal do Residente Biomédico. Criamos aí o Imersão em Análises Clínicas, também já é sucesso, é um curso fantástico, onde nós falamos amplamente das clínicas, e aqui nós vamos falar especificamente em microbiologia, certo, pessoal? Aqui eu vou te dar o suporte e o aporte para que você possa se tornar um microbiologista, ainda que você não tenha especialização nessa área. Você fazendo esse curso de imersão, você vai ter condições de trabalhar nesse setor de microbiologia sem problema nenhum, tá bom? E nós vamos, nessa primeira imersão em microbiologia, situar nos processos laboratoriais para que você possa definitivamente perder o medo da microbiologia, não só para validar os laudos que chegam na sua mão, mas também para que você possa ter condições de entrar no setor de microbiologia e fazer esse setor de microbiologia como qualquer outro microbiologista, que já tem aí uma experiência. Tá bom, pessoal? Hoje em dia é muito importante, eu sempre falo que a microbiologia ela sempre saiu na frente. Para quem entende de microbiologia, hoje os laboratórios clínicos necessitam primeiro de um responsável técnico e depois eles necessitam de um microbiologista, tá bom? E para os laboratórios que têm microbiologia, são laboratórios diferenciados, são laboratórios que realmente têm um conceito aprimorado em relação à classe médica, visto que nós temos que entender não só de antibiótico-terapia, efeito-ação, mas também entender a ação patológica desses micro-organismos. Quando se trata de microbiologia, nós estamos falando de bacteriologia, de virologia, nós estamos falando de micologia. Então, nesse primeiro imersão, eu vou falar especificamente da bacteriologia, certo? E da bacteriologia para você entender e implantar, ok? Então, sem mais delongas, muitas expectativas aí para esse primeiro imersão em microbiologia. Se você tem dificuldade em microbiologia, você está no lugar certo, e nesta primeira aula você já vai entender bastante coisa, e desmistificar de forma tranquila e simples. Lembrando que nós sempre temos os nossos grupos secretos para quem assina o curso, certo? Aonde nós, além da imersão do curso, nós podemos ainda ir além, respondendo as perguntas e os questionamentos dos alunos que estão participando conosco. Então, nessa aula número 1, construindo as bases da identificação microbiana,
né, entendendo o setor de microbiologia. Ok, pessoal? Então, a automação hoje, ela é presente em todos os setores do laboratório, inclusive no setor de microbiologia. Ok? Ah, professor, mas a maioria dos laboratórios em se tratando de microbiologia não são automatizados. Sim, mas nós temos que entender da automação e temos que entender que ainda que o laboratório não seja automatizado, né, ele vai passar pelo processo manual, que fazendo da forma correta em microbiologia, não perde em nada em questão de identificação e de laudos para os laboratórios automatizados, a não ser na agilidade, né, de liberação dos resultados, ok? Mas nós temos que entender o processo de automação, assim como entender o processo laboratorial manual, como é feita a maioria dos laboratórios. Então, em se tratando de automação em microbiologia, a realidade a nível mundial, mas principalmente a realidade a nível nacional, é que nós temos hoje uma elevada, né, tecnologia em todas as áreas do laboratório, mas também dentro do setor de microbiologia. E por um outro lado, né, o ensino, continuo falando, batendo nessa tecla, o ensino das universidades não acompanha a realidade do mercado, né, e isso gera profissionais aquém da realidade, que não conseguem dominar a tecnologia e muitas vezes quando entram dentro de um laboratório, tem uma dificuldade para se adaptar, né, e até que isso se torne uma realidade na vida dele, né, vai formar profissionais que não conseguem liberar um diagnóstico tão bem elaborado. E para isto, né, uma das intenções dos cursos e imersões que estão sendo lançados aqui no canal do Residente Biomédico e o próprio canal do Residente Biomédico é justamente para mostrar ao aluno a realidade do que é hoje a análises clínicas, né, em todos os setores. Então nós estamos aí trabalhando agora a imersão em microbiologia, né, continuamos trabalhando a imersão em análises clínicas, mas iremos fazer várias outras imersões justamente para mostrar a qualidade dos processos laboratoriais. Então, vislumbrando essa automação, né, da microbiologia, hoje nós temos algumas automações, né, por exemplo, um sistema fechado, onde eu consigo nessa automação, nesta e nesta, fazer não somente a identificação bacteriana, mas também fazer, né, o processo de antibiograma, né, com as concentrações inibitórias mínimas, com os flags que esses aparelhos me liberam, né, me alertando de possíveis resistências bacterianas e como tratar essas resistências bacterianas, né, nós veremos no próximo módulo, né, do Imersão em Microbiologia 2, tá bom? Então nós vamos tratar aqui nesse Imersão em Microbiologia 1, né, o primordial para você implantar, né, e para você se sentir confortável dentro do setor de microbiologia, ok? Então essas automações, né, inclusive essa daqui, tem dois vídeos importantes onde eu ensino a atuar nessa automação específica lá no canal do Residente Biomédico, tá bom? É uma automação da Biomerrier, esta é o Fênix, né, da BD, e este é o Alcoa da Siemens, todos com o mesmo propósito, identificação e antibiograma automatizados, onde eu coloco aqui a cepa microbiana, tá bom? De crescimento, né? Cresceu a cepa bacteriana, né? Eu vou colocar dentro do equipamento, né? E o equipamento vai me dar a identificação, né, e o antibiograma. Os três basicamente têm o mesmo princípio, identificar e liberar o antibiograma. Alguns com algumas limitações, por exemplo, o Alcoa e o Fênix não fazem, né, o antifugigrama. Já o Vitek, ele já faz o antifugigrama, ok?
O álcool Whey não identifica fungos, já o Fênix e o Vitek, eles conseguem não somente identificar o fungo, como o Vitek, como eu falei, consegue fazer o antifungigrama, o Fênix não. E todos os três, perdão, conseguem, a nível de gram-negativos e gram-positivos, fazer a identificação e o antibiograma bacteriano, ok? Tanto o Vitek da Biomerrier, quanto o Fênix, quanto o Siemens, ok? E a realidade de muitos, né, que é o antibiograma manual, né, e o método mais difundido é este, o método de Kirby e Bauer, ok? Por disco de fusão, partindo de crescimento de colônias bacterianas isoladas, ok? Mas, se você já achou isso daqui fantástico, né, vamos observar como que o laboratório de microbiologia já é hoje uma realidade automatizada, totalmente automatizada, ok? Então, aqui nós podemos observar todo esse contexto. Vamos analisar então como que é um laboratório de microbiologia hoje. Olha só que fantástico, isso aqui é uma plataforma de um laboratório de alta performance em microbiologia, ok? Aonde você não tem que semear nada, o próprio equipamento já semeia para você, já identifica para você e você analisa tudo na tela do computador, ok? O que a gente tem que fazer é alimentar o aparelho, né, com as amostras, os espécimes clínicos a serem analisados, por exemplo, se for urina, se for sangue, se for uma secreção, né, basta colocar nos tubos devidamente identificado. Pela própria automação, o aparelho já vai colocando os meios de culturas a serem utilizados, pega a amostra clínica, né, coloca essa amostra clínica em contato com o meio de cultura. Veja bem, agora o equipamento vai pipetar a amostra clínica, se for uma urina, se for um sangue, se for uma amostra líquida. E ela dispensa isso na placa, olha lá, ok? Uma gotinha, né, na placa, equivalente à gotinha da alça, né, dos microlitros da alça calibrada. Também é possível se fazer a lâmina do material analisado, né, onde pode fazer uma coloração de GRAM, ok? Nessa coloração de GRAM a gente tem todo o material, né? Então olha lá como que é feita a semeadura por campo magnético, né? Você faz essa semeadura perfeita no equipamento, olha lá que maravilha, onde cada esfera dessa é trocada, né? Obviamente a cada meio de cultura inoculado, certo? E para não haver contaminação. Então, assim, a seleção do meio, como a gente falou, ela é automática, né? Cada secreção, cada material clínico é necessário um tipo de meio de cultura. Suave, né? Não tem como o aparelho pipetar, mas ele seleciona e você vai lá e inocula, né, no meio de cultura suave, ok? E aí ele faz a semeadura por si só. Depois, o próprio aparelho pega as lâminas que já foram semeadas, né, e incubam essas lâminas dentro de uma estufa, né, onde ele sabe exatamente onde vai ficar, né, e o tempo de incubação, olha que maravilha. E para as culturas que já estão em época de fazer leitura, ele já pega a placa, né, e já caminha para o setor de leitura dessa placa, aonde vai tirar fotos, né, como você está vendo aí, e as fotos vão ser analisadas em um computador por uma equipe de profissionais, né, que estarão olhando, né, se o crescimento é significativo ou não, se as colônias crescidas, quais vão ser identificadas, né, quais vão ser repicadas. Isso tudo o próprio aparelho já faz mediante a seleção na tela do computador, como vocês viram. E para os meios que já vão ser, né, inoculados para o possível antibiograma, o próprio equipamento já faz isso. Então hoje em dia caminhando tudo para uma automação total. Então essa é a realidade, né, do futuro
que já é presente em algumas realidades, eu não falo a nível nacional, né? E a nível nacional, né, é assim, e assim como em muitos outros lugares, ainda nós que temos que semear os nossos próprios materiais, que temos que, com a mão e a luva, né, e os nossos próprios olhos, fazer a leitura dessa placa, né? E a maior dificuldade que eu vejo na maioria das pessoas é justamente qual meio de cultura, dentre todas as possibilidades, eu vou utilizar para semear o material que acabou de chegar, né? E se esse meio de cultura é um meio seletivo, se esse meio de cultura é um meio não seletivo, se eu vou usar um agar sólido, se eu vou usar um meio líquido, se eu vou usar um agar inclinado, né? Como é esses aqui, ó, são agares em tubo inclinado, e esses são agar sólidos, né? E aqui eu tenho vários tipos, né? Eu tenho o meio clad, eu tenho o BHI, eu tenho agar sangue, eu tenho manitol, eu tenho o agar chocolate, enfim, né? Qual meio que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma placa tripartida com 3 meios de cultura ao mesmo tempo, na mesma placa. Eu vou utilizar um agar inclinado em tubo, né? Enfim, qual vai ser a maneira e a conduta que eu vou tocar o setor de microbiologia. Então é esse espírito subjetivo, né, que eu quero criar no aluno que estiver fazendo o imersão em análises clínicas, né? Não só ter uma qualidade excepcional para o aluno que ainda está na faculdade, começar a definitivamente ter a oportunidade de aprender a microbiologia e sair da faculdade sem medos e temores da microbiologia, quanto para aquele aluno que já saiu ou até já fez pós-graduação, não conseguiu entender muita coisa, né? A gente aqui vai estar desmistificando tudo isso e mostrando para você que a microbiologia, quando tem-se um pensamento lógico, quando se tem um pensamento crítico construído da forma correta, ela deixa de ser difícil e passa a ser cativante e emocionante ao mesmo tempo, né? E foi justamente o que me fez especializar em microbiologia, né? O que me fascinava era aquilo que eu não conseguia dominar e que após aprender da forma correta, né, me fascinou ainda mais e me deixou ainda mais preparado para as análises clínicas, porque eu sempre falo, você pode pegar qualquer microbiologista e deixar ele em qualquer setor do laboratório que ele consegue fazer qualquer setor do laboratório. Mas você não consegue pegar qualquer pessoa de qualquer setor de laboratório e colocar na microbiologia. Ela não conseguirá fazer a microbiologia. Então, isso é o que fascina na microbiologia. O microbiologista ele consegue ir além, tá bom? Visto que ele consegue interpretar a clínica, ele consegue raciocinar, ele consegue fazer, né, um papel que os outros setores limitadamente faz apenas dentro do seu setor. Então, por mais que tenham uma abrangência clínica, apenas o microbiologista consegue ir mais além. Falo por experiência própria e falo por experiência de 15 anos daquilo que eu venho observando no mercado e converso com outros profissionais que já têm até mais experiência do que eu e justamente têm esta opinião formada que eu passei para vocês agora. Ok, pessoal? Então, partindo das dúvidas que cercam o setor e o universo da microbiologia, né, como que eu devo começar num raciocínio correto dentro da microbiologia clínica? Pessoal, né, qual meio que eu vou utilizar? Né? É um meio que vai conter provas bioquímicas, é um meio líquido, é um agar inclinado, é um meio semissólido, é um suave com meio de transporte. O que eu vou fazer daqui para frente? Esquece tudo isso agora e começa uma linha de raciocínio nova aqui com o professor Eden, tá bom? Qual que é a linha de raciocínio nova? Primeiro, eu tenho que saber qual espécime clínico está vindo na minha mão, ok? É uma secreção purulenta, né? É uma hemocultura, é sangue, é secreção purulenta, é urina,
é uma ponta de catéter, né? Esse material foi colhido por punção, né? Como está aqui, esse material aqui veio deste paciente, é um suave de nasofaringe. Antes de raciocinar tudo isso, eu tenho que entender de microbiota normal, eu tenho que entender que o que está causando essa lesão não faz parte da microbiota normal, né? Ou até faz parte da microbiota normal e devido a um quadro de imunodepressão, né, se tornou oportunista a situação de imunodepressão, ok? Por exemplo, uma boca, né, uma orofaringe, ela é colonizada, né, por bactérias de microbiota normal, Streptococcus, do gênero Streptococcus, tá bom? A maior parte é do grupo Viridans, tá bom? São os Streptococcus que colonizam a boca, certo? Então, independente se essa nasofaringe, essa orofaringe, perdão, estivesse íntegra, se eu passasse um suave aqui e passasse no meio de cultura, no outro dia ia crescer bactérias. Só porque eu tenho que entender que as bactérias da microbiota normal, né, vão crescer junto com as bactérias que estão causando efetivamente esses problemas aqui, ó, essas equimoses, né, essas erupções, né. Pode ser aqui um Streptococcus piógenes, perfeitamente. Como que eu vou fazer para identificar isso rapidamente? Vou te ensinar aqui. Né? Junto desses Streptococcus piógenes que pode estar causando essa infecção, ou alguma outra bactéria qualquer que esteja causando essa infecção, ou pode ser até viral. Né? Como que eu vou descobrir? Se não crescer nada no meio de cultura, né? É viral. E isso é informação clínica importante para o médico, porque se essa infecção aqui for uma infecção viral e eu entro com antibiótico terapia, eu pioro o quadro clínico desse paciente. Então, primeiramente, eu tenho que dar uma resposta de qualidade para o médico. É bacteriano ou é viral? Ou é fúngico? Como que eu vou elucidar isso? Primeiro pelo GRAM e segundo, no outro dia, se houver crescimento significativo das bactérias significativas. Cresceu bactérias alfa-hemolíticas, eu já vou avisar o médico. Falar, olha, alfa-hemolítico, isso aí é microbiota normal da boca, tá bom? Streptococcus do grupo Viridans. Provavelmente deve ser um vírus que está causando isso, visto que eu não vi levedura no GRAM. Ok? Mas, porém, contudo, todavia, se no outro dia crescer Streptococcus beta-hemolítico, bacitracina sensível, cara, você está diante do 95% de probabilidade de ser um Streptopiógenes e isso tem que ser removido por antibiótico em até 72 horas, visto que isso pode gerar, se não removido em até 72 horas, né, transtornos para o paciente, como febres reumáticas, evolução para quadros clínicos de endocardite, né, promovida por processos antigênicos gerados pela resposta imunológica destes Streptococcus piógenes. Tá bom? Mas saber se isso aqui é bacteriano ou viral, né? Como que eu vou entender isso? Primeiro, entendendo de microbiota normal. Saber que o que está causando esse abscesso purulento que gerou todo esse pus, né? O que pode estar causando isso? Pode ser resposta inflamatória a um alérgeno, vai que esse cara colocou alguma coisa, um fio de sutura, um pino, uma prótese, gerou um processo de rejeição e tem nada a ver com bactéria, já é resposta imunológica, né, exagerada, exacerbada, que promove a produção de resposta purulenta, tá bom? Mas também pode ser um micro-organismo, e esse micro-organismo pode ser viral, fúngico ou bacteriano. O que vai me dizer isso? A cultura. Cultura positiva, neste caso aqui, é sempre indício de uma bactéria que esteja gerando esse abscesso purulento. No caso da urina, né, também entender, né, que na urina, né, tem toda uma microbiota a ser considerada. Se for feminino, pode vir contaminantes de microbiota vaginal. Sim, como que identifico isso? Mas tem todo um processo de cultura, de coleta,
né, de material, a gente fala para o paciente, sim, mas a maioria não segue. E aí você tem que ter a perspicácia e a experiência de identificar isso na hora do seu subjetivo critério de saber se aquilo ali é significativo ou não. Nessa ponta de catéter, o que está crescendo é significativo ou não. Então é esse senso crítico que eu quero, né, deixar para você ao longo deste curso. E tudo começa, né, além de entender um pouco de microbiota normal, começa com o GRAM, tá bom? Tudo começa com o GRAM. Toda identificação bacteriana, todo o processo, né, de auxílio diagnóstico, você tem que entender de GRAM. E para quem sabe de GRAM, sabe que primeiramente nós coramos por 3 corantes, violeta, na verdade 2 corantes, violeta e fucsina, onde o Lugol funciona como mordente de violeta, tá bom? Aonde é 1 minuto em violeta, 1 minuto em Lugol, né, descora com etanol e depois a fucsina. Onde os gram positivos, né, e gram negativos, nessa primeira etapa, eles vão corar tudo pela violeta. Né? Quando eu coloco o Lugol, eu vou fixar, eu vou fazer com que os cristais de violeta se aglomerem, dificultando a saída deles das bactérias gram positivas. E quando eu descoro com o etanol, as bactérias gram positivas continuam coradas com o violeta. Complexo Lugol-violeta permanece dentro das bactérias gram-positivas e as gram-negativas descoram, né, com o etanol. Quando eu jogo o último corante, que é a fucsina básica, tá bom? É um corante vermelho, tá bom? Ele vai corar as bactérias que foram descoradas pelo etanol, que são as bactérias gram-negativas. E as gram-positivas, que estavam violetas, né, agora com adicionar do vermelho, acabam ficando roxas, porque acrescentei mais um corante. Violeta com vermelho fica roxo, que é o gram positivo, tá bom? E o que foi descorado, que é gram negativo, permanece vermelho pelo último corante, que é o gram negativo. Com isso, Christian Gram criou essa coloração, né, desenvolveu essa coloração, criando aí 2 grupos, né, de bactérias, as gram positivas e as gram negativas. Isso ajuda bastante, né, na hora de selecionar o meio de cultura, na hora de raciocinar clinicamente na microbiologia. Então, veja bem, o GRAM também, além da forma, né, da característica morfológica, se é coco, se é bastonete, se é cocobacilo, né, ele também me dá característica tintorial, se é GRAM positivo, roxo, se é GRAM negativo, vermelho. E algumas características que a gente tem, né, que trazer para o nosso dia a dia. Por exemplo, a bactéria gram positiva, ela tem praticamente essa coloração, né? Roxo, violeta, roxeado, as gram negativas vermelho, né? Pelo último corante, né? E as formas, né? Que a gente também traz, no caso aqui, são cocos, né? Aos pares, cocos agrupados, né? E aqui a gente vê bastante bastonetes gram negativos. Ok? Olha lá, então, cocos gram-positivos agrupados em caixos, característica do gênero Staphylos, só que eu não posso afirmar, né? No meu laudo, né, como que eu descrevo para o médico? Nesse caso aqui, seria presença de frequentes cocos gram-positivos, isolados e agrupados, tá bom? Porque tem cocos isolados, tem aos pares, tá bom? Mas a frequência aqui é agrupados, com características morfotintoriais sugestivas do gênero Staphylococcus. Sugestivas. Não estou afirmando nada, porque os estáfilos já promovem este grupamento. Alguns profissionais não gostam nem de sugerir, né? Colocam simplesmente presença de cocos gram-positivos agrupados. Pronto, tá bom? Já ajudei o médico a raciocinar que não é um gram negativo, certo? Porque em caso de gram positivo, ele sempre vai dar preferência, né, a um grupo de antibióticos. Se for gram negativo, a outro grupo de antibióticos, tá bom? Já ajuda bastante. Mas quando eu falo sugestivo de estáfilo, sugestivo de estrepto, eu afunilo ainda mais a antibioticoterapia
para o médico, facilitando o serviço dele. Mas, né, em primeira instância, eu concordo com alguns profissionais que não gostam de soltar nem sugestividade, ok? Então, não se comprometa. Se você não tem certeza, não se comprometa. Coloque apenas aquilo que você está vendo. Presença de cocos gram-positivos, isolados, aos pares e agrupados. Pronto. Tá bom? No caso de gram-negativos, nesse caso aqui você está vendo o quê? Bastonetes gram-negativos. Já está auxiliando o médico. Alguns critérios que eu quero acomodação visual, né, nesse treinamento. Você está vendo aqui cocos gram-positivos agrupados. Aqui você está vendo cocos gram-positivos em cadeias, certo? Então, há uma diferença. Quando você percebe que está agrupado, é que você faz a sugestão de ser do gênero estáfilo, porque vem do gênero estáfilo, né, lembrando cachos de uva, ok? E de strepto, do gênero strepto, strepto significa cocos em cadeia, ok? Justamente porque ele forma esses cordões, né? Cocos gram-positivos agrupados em cadeias, tá bom? Cocos gram-positivos em cadeias. Você já está ajudando bastante o médico. E na vida real, como que se reporta? Isso aqui, ó, ok? Você está vendo aqui células de defesa, aqui um neutrófilo bastante característico, neutrófilo segmentado, outro neutrófilo segmentado, aqui provavelmente um monócito, certo? E aqui um neutrófilo segmentado com certeza, né? E o espécime clínico com fibras, né, de tecido conjuntivo, provavelmente é uma secreção purulenta, pode ser um escarro, pode ser um pus de qualquer outra região. E o que te chama atenção aqui é cocos gram-positivos encapsulados. Conseguem perceber a cápsula? A cápsula é justamente essa região esbranquiçada, né, em volta, que não se cora pelo gram, ok? Cocos gram-positivos encapsulados. Né? Perceber que a bactéria tem cápsula ou não faz a diferença na identificação, Eden? Sim, faz a diferença na identificação, porque uma bactéria que é encapsulada se espera ser uma bactéria em maior virulência, tá bom? Visto que a cápsula dificulta a fagocitose dessas bactérias pelo sistema imunológico, ok? E se tornando então a bactéria mais virulenta. Então aqui eu estou presente, como eu descreveria esse gram. Presença de cocos gram-positivos encapsulados, tá bom? Lanceolados, tem cocos aqui que lembram lanças, ok? Isto me faz lembrar uma característica morfotintorial de um gênero, qual? Streptopneumoniae. Pô, Ed, você está identificando pelo gram? Não, eu estou, né, sugerindo pela experiência, né, e não só eu faço isso, mas todos os microbiologistas, né, que já têm uma experiência, a gente já começa, né, a identificar, por exemplo, esse perfil, né, de cocos gram-positivos encapsulados e lanceolados. Isto é sugestivo de Streptopneumoniae. Então, quando eu vou para a identificação, neste caso aqui, eu já ia semear em agar-sangue e colocar um disquinho de optoquina, né, para ganhar aí um dia de análise, porque eu sei que cocos gram-positivos, lanceolados, encapsulados, né, optoquina sensível é o Streptopneumoniae, ok? Então, rapidamente eu já faria uma identificação, né, já reportaria isso para o médico, visto que as pneumonias, né, causadas por Streptopneumoniae são de evolução muito rápida, e se não entrar com um diagnóstico certeiro, né, o paciente pode vir a óbito rapidamente. Né? E também no caso das meningites, o Streptopneumoniae é o segundo agente etiológico que mais causa meningite no mundo. O primeiro é com certeza a Neisseria meningitidis, que é um coco gram-negativo, tá bom? Mas no caso dos cocos gram-positivos, né, tem aí o pneumococo, que vem em segundo lugar como agente, né, bacteriano causador das meningites bacterianas, tá bom?
E geralmente espere encontrar essas infecções por Streptopneumoniae em escarros, em líquor, né? No caso, o líquido encefalorraquidiano é feito por punção, né? E chega ao laboratório e a gente, quando faz o GRAM, é exatamente essa situação que nós encontramos, né? Quando nós fazemos um GRAM disto em laboratório, ok? E olha só, uma outra perspectiva. Aqui eu estou vendo também leucócitos, olha aqui, vários polimorfonucleares, alguns deteriorados, porque você tem que entender que isso aqui é um campo de batalha, né? Eu estou fazendo fagocitose, o sistema fagocitário, formado por essas células fagocitárias, neutrófilos e monócitos, estão em intensa atividade inflamatória. Nesse caso aqui, essa atividade inflamatória vai gerar necroses importantes. Essas necroses, essa destruição tecidual, né, libera no meio proteínas que vão ativar, né, o meu sistema complemento, no caso, essas proteínas de degradação, elas acionam o fígado a produzir a proteína C reativa, que é uma proteína que vai atrair mais o seu sistema imunológico, né? Vai fazer com que o seu sistema medular entre em leucopoiese, produzindo a mielopoiese mais neutrófilos para o local da infecção, né? E assim eu entro num estado de alerta orgânico, o meu organismo ele começa a produzir mais leucócitos, visto que os leucócitos estão morrendo, né, para me defender nesse processo infeccioso. E aqui eu vejo, né, recheado também, né, de cocos gram-positivos encapsulados e lanceolados. Se você não conseguiu perceber este lanceolado, esse daqui você consegue perceber que ele parece uma ponta de lança, assim como este, assim como este. Característica de Streptopneumoniae, tá bom? Então, isto é um GRAM característico. Quando em laboratório eu analiso um GRAM, né, que eu vejo essa situação, eu já falo ali para as pessoas que estão me acompanhando. Pode ter certeza que isso daqui pode ter certeza que a probabilidade de ser um Streptopneumoniae é bem elevada nessa situação. Por quê? Porque eu estou vendo um perfil que geralmente acontece nos Streptococcus pneumoniae, que é isso, um coco gram-positivo, né? Em duplicidade seria um coccus aos pares, visto que o coco gram-positivo, né, do estrepto, ele é um estrepto, ele não é um diplococo, né? Eu vejo alguns erroneamente identificando aí como diplococo gram-positivo. Pessoal, entenda bem, o diplococo, ele é uma fusão do citoplasma e ele é realmente um diplococo, né? Você não vai encontrar jamais uma situação como essa daqui, ó, um coco isolado, ok? No diplococo não, você sempre encontra cocos, os diplococos. Então, por isso que você não pode tratar, no caso do Streptopneumoniae, como sendo um diplococo, né? Apesar de eu já recebi palestras de pessoas importantes do Ministério da Saúde chamando os Streptopneumoniae de diplococcus gram-positivos, assim como eles chamam a Neisseria meningitidis de diplococcus gram-negativos. No caso do Neisseria meningitidis está correto chamar de diplococo gram-negativo, mas no caso dos cocos gram-positivos dos Streptopneumoniae seria cocos gram-positivos aos pares, encapsulados, lanceolados. Isso é característica de Streptopneumoniae, tá bom? Então há uma diferença e aqui você já começa a aprimorar nesses pequenos detalhes, que começa como? No GRAM, porque até que se saia a cultura leva aí no mínimo de 3 a 4 a 5 dias, dependendo do micro-organismo, mas no GRAM você já começa a resolver algumas situações clínicas para o médico, né? Visto que um paciente com meningite suspeita por Streptopneumoniae, ele não vai durar de um dia para o outro, né? Se não for feita uma antibioticoterapia adequada para o momento. E aonde você vai observar isso? Quando você recebe o líquor no laboratório, é exatamente isso aqui que você vê, tá bom?
É exatamente essa situação que você vê. Presença de cocos gram-positivos encapsulados lanceolados, né, com características morfotintoriais sugestivas do gênero Strepto, espécie Pneumoniae. Identificação e antibiograma em andamento. Veja que você foi perfeito na sua redação de GRAM. Então, é aquilo que eu falo, o pãozinho da padaria você faz de várias formas, mas fazer bem feito faz toda a diferença na hora de soltar o seu laudo. Tá ok, pessoal? E muitas pessoas, né, confundem, não conseguem enxergar isso daqui, né, o polimorfo nuclear no meio da situação. E é geralmente isso que a gente vai enxergar. Diante disso, eu também relato para o médico presença de frequentes polimorfos nucleares, para falar para ele, olha, tá uma resposta inflamatória frequente, aguda, assim como eu posso relatar a presença de alguns polimorfos nucleares, presença de raros polimorfos nucleares. Tudo vai de acordo com a frequência, né? Por exemplo, aqui, né, presença de frequentes, veja que nesse campo tem frequentes cocos gram-positivos lanceolados. Mas no mesmo campo aqui, ó, nesse outro lado, tem mais. Então, presença de numerosos cocos gram-positivos. Então, nisso tudo você vai elaborando de acordo com a quantidade. Né? E como que você faz isso? Presença de raros, presença de... Como que eu sei se vai ser raros? Como que eu sei se vai ser frequentes, intensos, numerosos? Né? Tudo pela presença da frequência por campo. Se você visualizou um por campo, né, em cada campo que você viu, é presença de alguns, né, polimorfos nucleares ou presença de alguns cocos gram-positivos. Se você visualizou, né, de 2 a 10, bom, já saio de alguns para frequentes, tá bom? Acima de 10 por campo, aí eu já saio de frequentes para numerosos. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Mas, né, eu só estou considerando um campo. Se eu fosse em outros, alguma outra coisa assim, né, eu poderia falar, né, que isso daqui, se repetisse por todos os campos, eu já poderia citar a palavra numerosos. Mas aqui nesse caso aqui, ó, tem muito mais de 10. Né? Se você fosse contar aqui, com certeza daria 50 para mais, né, cocos gram positivos. Ou seja, está numerosos. Tem uma por campo, se repetir na situação, está numerosos. Ok? Então, você começa a adotar critérios de identificação e de reportar os seus laudos de forma padronizada. Né? Uma dica que eu sempre dou é coloque sempre do lado do microscópio, né, o seu padrão de acordo com o padrão da literatura, que é esse que eu acabei de falar. Então coloque lá como que você vai soltar numerosos, quanto que você vê por campo, né? Quanto você vai soltar raros, quantos que você vai ver por campo, quanto você vai soltar intensos, quanto que você vai ver por campo. E assim, você vai criando um perfil de adequabilidade, né? E todos os microscopistas que passarem por esse microscópio vai seguir o mesmo padrão. Isso chama padronização da leitura do grão. Porque senão eu solto de um jeito, o outro solta de outro, e aí a subjetividade de cada um vai virar uma coisa de louco. Né? Então, padronizar de forma harmoniosa e soltar e liberar os laudos de forma a fazer com que o médico entenda e ajude e auxilie ele de maneira adequada. E para quem não viu cápsula, agora não é possível, né? Professor, eu não consegui ver cápsula nesse GRAM, eu não consegui ver cápsula bacteriana nesse GRAM. Aqui nessa coloração, né, que é uma coloração de GRAM, porém é já foi feita uma cultura, né, já foi feito um esfregaço, não está no espécime clínico como aqui, né, e aqui você consegue ver, né, essa aura em volta da bactéria, isso aí é a cápsula bacteriana, tá bom? Então aqui cocos, é o mesmo Streptococcus pneumoniae, né, aqui você vê cocos aos pares lanceolados encapsulados, e alguns já formando pequenas cadeias, porque ele é um streptococo, ok? Então, olha só
quanto que você pode aprofundar em uma leitura de GRAM. Eu sempre falo, a microbiologia começa no GRAM, ok? Aqui no canal do Residente Biomédico tem pelo menos umas 5 interpretações de GRAM que eu faço ao vivo, ok? E eu vou deixar isso aqui disponível para você, mas apenas para quem fizer o curso de imersão, obviamente vai aprender os maiores detalhes. E aqui no caso dos GRAM negativos, né, como eu falei, existem cocos GRAM negativos, no caso seriam as neisserias, e este é o diagnóstico de uma neisseria. Né? Se isso daqui fosse um líquor, eu falaria que seria sugestivo de Neisseria meningitidis. Se isso aqui for numa secreção uretral, né, ou numa secreção vaginal ou de colo de útero, eu falaria que isso aqui seria Neisseria gonorreia. Mas como, Ellen? Porque eu sei que cocos GRAM negativos, né, podem ser moraxella, né, podem ser neisserias, ok? São assim, os dois que me vêm à mente nesse momento, né? E os mais, né, importantes em se tratando de doenças nosocomicais, né, que acometem o ser humano, certo? E sempre, né, em cultura você vai ver dessa forma, né, cocos, diplococos gram-negativos, ok? Mas na vida real você vai ver assim, olha, presença de frequentes polimorfos nucleares, olha quantas células de defesa. Você tem neutrófilo segmentado, neutrófilo bastão, né? E se rodar aqui você vai encontrar monócitos também, né? Como é esse aqui, ó. Ok? Então, e o que você enxerga dentro do citoplasma é presença de cocos ou diplococos, né? Gram negativos, certo? Intra e extracelular. Isso é uma característica de Neisseria, tá bom? Como eu falei, se for no líquor é sugestivo de Neisseria meningitidis, se for na secreção uretral ou vaginal, né, Neisseria gonorreia. E no caso aqui, em gram-negativos, eu também posso ter presença de bacilos ou bastonetes gram-negativos, tá bom? E aí seria o grupo das enterobactérias, ok? No caso dos cocos gram-positivos, a sua pele, para você entender também um pouco de microbiota normal, ela é colonizada por estafilococos, tá bom? Staphyloepidermidis, daí o nome, epidermidis vem de epiderme, certo? As suas fossas nasais é colonizada por Staphylococcus aureus, ok? Naturalmente, nesses locais eles não vão causar infecção. Mas se sai desses locais, por exemplo, quando você sofre uma escoriação na pele, abriu a sua pele, a bactéria que estava fora da pele caiu dentro, né, da derme e ali ela precisa sobreviver, assim como ela sobrevive, né, do lado de fora, da sua epiderme, né? Então ali ela vai gerar um processo infeccioso, vai atrair células de defesa, vai gerar pus, é por isso que tem uma cicatriz, inflama, ok? Formam feridas cirúrgicas, furúnculos, carbúnculos, celulites estreptocóccicas, estafilocóccicas. No caso da sua boca é colonizada por estrepto. O seu intestino também tem enterococos, que são estreptococos, tá bom? E nesse caso aqui, os bastonetes gram-negativos, né, a maior parte deles, como microbiota normal, se encontram no seu intestino, né, colonizando o seu intestino, como os probióticos, as enterobactérias, né, intestinais, aonde o principal representante são os coliformes fecais, representado aqui pelas Escherichias coli da vida, ok? Então, a maior parte desses gram-negativos estão no seu intestino, gram-negativos quando se fala de bastonetes, porque Neisseria meningitidis e Neisseria gonorreia não é microbiota normal do ser humano, em nenhum local, tá bom? Aonde isso aqui cair, né, vai dar problema. Alguns indivíduos se colonizam ao longo da vida por Neisseria meningitidis na orofaringe, que se diagnosticado ao tempo e não passar por imunodepressão enquanto isso, né, pode fazer uma desinfecção
mas não é considerado microbiota normal, e pela desinfecção ele não vai ter a doença, mas se for colonizado, em algum momento ele entrar em imunodepressão, né, isso vai ser oportunidade para se causar uma doença na vida dele, certo? E então aqui eu tenho bastonetes gram-negativos, certo? E cocos gram-negativos. E eu também tenho a presença de bastonetes gram-positivos. Aonde estão os bastonetes gram-positivos? Também, principalmente no meu intestino, tá bom? E aí sim, os lactobacilos probióticos que fazem parte da microbiota, que regulam o meu intestino, né? Que auxiliam na desbiose intestinal, fazendo com que eu tenha ali, né, uma funcionalidade normal do meu intestino, ok? Então, os bastonetes gram-positivos eu vou encontrar principalmente na microbiota intestinal, certo? Aqui eu tenho bastonetes gram-positivos ou gram-variáveis, né, que são bacilos esporulados, por isso que eles são bastonetes gram-variáveis, certo? E além desses bastonetes gram-positivos também ter no intestino, você vai encontrar isso na microbiota normal vaginal, né? Que são a microbiota vaginal de Doederlein, que está ali colonizando a vagina das mulheres, óbvio, né? Colonizando a vagina e fazendo com que tenha-se uma acidez que proteja, né, esse espaço vestíbulo vaginal contra a proliferação de fungos, por exemplo, né, e evitando algumas vaginoses. Quando há o desequilíbrio da presença desses bacilos gram-positivos vaginais, que nós chamamos de microbiota normal de Doederlein, né, geralmente vem acompanhado de uma candidíase, que seria fungos, certo? E também, nesse caso aqui, olha, presença de bastonetes variáveis, curtos, finos e pleomórficos, ele parece uma poeira, né? Mas quando você amplia, né, em aumento de 1000 vezes, aqui está no aumento de 5 ou 10 vezes no máximo, porque você consegue ainda enxergar uma célula epitelial aqui gigante, tá bom? Mas quando você vai aumentando, né, o foco do seu microscópio, você começa, né, a enxergar aqui então os bastonetes gram-variáveis, curtos, finos, pleomórficos, que tem várias formas. E quando você encontra esse satetelismo dessas bactérias, né, em cima das células epiteliais, isto é característica que nós chamamos de Klebsiella, né, característica de Gardnerella, que é uma vaginose, né, que acomete aí, algumas mulheres, né, que deve ser tratado devido ao desconforto, corrimento, né, mau cheiro que pode provocar, né, mediante esta vaginose. E o diagnóstico, pessoal, é feito tranquilamente pelo GRAM, ok? Visto que em cultura, né, isso daqui por se tratar de um lactobacilo, é um lactobacilo que não se promove em aerobiose de forma tranquila, tá bom? Então vai crescer só uma poeirinha em agar-sangue no outro dia, que é inviável você identificar, é inviável você fazer antibiograma daquilo. Então pelo GRAM você já começa a fazer o diagnóstico e o médico trataria isso aqui facilmente, ok? Pelo seu próprio laudo que você liberou pelo GRAM. Às vezes o médico nem pede cultura, ele pede uma secreção, um grande secreção vaginal, né? E aí pelo GRAM, ele já, pelo seu laudo, ele já sabe se aquilo ali é uma Gardnerella ou não, porque você sugestionou. Presença de frequências polimorfos nucleares, nesse caso aqui não tem nada, né? Então você tem que colocar visto frequentes bastonetes gram variáveis, né, curtos, finos e pleomórficos, com características morfotintoriais sugestivas do gênero Gardnerella. O médico vai tratar isso, obviamente, né, confiado à sua autonomia, à sua autoridade que você tem em microbiologia de dar o seu laudo, né? Afinal de contas, fomos para isso que nós fomos formados, ok? Pessoal, olha só.
algumas situações clínicas, né? Nesse caso aqui, o que você está vendo? Moeda, eu estou vendo presença de cocos gram-positivos, né? Assim como eu estou vendo presença de bastonetes gram-negativos. É uma infecção polimicrobiana, né? Causada por gram-positivos e por gram-negativos. Né? Então, nessa circunstância aí, pelo gram, você já viu que você vai ter um gram positivo para identificar e um gram negativo para identificar. Certo? Eu vou ter que usar meios seletivos para separar esses dois, porque se eu colocar isso aqui só em agar-sangue, vai crescer os dois misturados, o gram positivo misturado com o gram negativo, e eu não vou conseguir identificar nenhum e nem outro. Então, para separar os dois, eu vou ter que colocar num meio seletivo para gram positivo, selecionar apenas os gram positivos, e um meio seletivo para gram negativo, para selecionar apenas os gram negativos. Eu consigo separar os dois vão crescer isoladamente, e aí isoladamente eu posso fazer a identificação de cada um e o antibiograma de cada um, tá bom? Neste outro caso aqui, o que você está vendo? Ah, professor, cocos gram-positivos, bastonetes gram-positivos e bastonetes gram-negativos. Errou! Isso aqui não são cocos gram-positivos. Não, professor, não. Isso aqui são leveduras. Olha o coco gram-positivo aqui, ó, bem pequenininho do lado de uma levedura, tá bom? Outra levedura aqui, ó. Então, pessoal, aqui, né, eu coloquei propositalmente um coco gram-positivo no aumento de 1000 vezes, para você ver todas as estruturas dele, tá bom? Mas que em algumas situações, olha aqui, né, aqui já está no aumento, né, também de 1000 vezes, mas você observa a diferença do tamanho do coco gram-positivo com a diferença do tamanho de uma levedura. Você tem que fazer essa acomodação visual. Isso aqui é um caso, né, de uma vaginose, né, uma candidíase, ok? É uma secreção vaginal, onde você consegue encontrar aí células epiteliais, camadas do epitélio vaginal, né, bastonetes gram-positivos, tá bom? Formando esses cordões aqui, ó, que parece filamento de fungo, mas não são filamento de fungo, são bastonetes gram-positivos. E geralmente quem faz esses bastonetes gram-positivos enormes, esses cordões enormes, são o gênero Mobiluncos, tá bom? Que também são responsáveis por uma vaginose, ok? Que é um desequilíbrio da microbiota normal vaginal, certo? Então, aí também tem a presença de bastonetes gram-positivos, bastonetes gram-negativos, tá tudo misturado. Coco gram-positivo, né? Leveduras, tá bom? Tem aqui uma célula de defesa totalmente deteriorada, aqui outra, certo? Professor, então, diante desse zoológico aqui, o que eu vou considerar que está causando esta vaginose? Pessoal, com certeza o que está causando essa vaginose é aquilo que não é microbiota normal. O que não é microbiota normal vaginal? Aí eu tenho que entender o que é microbiota normal vaginal. Microbiota normal vaginal é presença de bastonetes gram-positivos. Bastonetes gram-positivos é microbiota normal vaginal. Né? Então, o que estaria causando essa infecção? Né? A levedura que está aqui presente. Tá bom? E esses bacilos enormes aqui, ó, que geralmente são do gênero Mobiluncos. Tá bom? E não fazem parte da microbiota normal de Doederlein, ok? Então, como eu descreveria isso no gram? Presença de frequentes leveduras, o que já não é normal, o médico já vai tratar isso com fluconazol ou qualquer outro composto azólico, e se ele fizer o antifungigrama e a cultura para fungos, ele vai saber exatamente qual cândida está causando, se é a cândida glabrata, se é a Cândida brasiliensis, se é a Cândida albicans, né? E enfim, e ele vai ter o antifungigrama, porque hoje a maioria das cândidas, né, já tem as suas resistências aos antifúngicos, né, e é preciso se fazer o antifungigrama. Mas, né, como a maioria dos médicos tratam empiricamente com algum composto azólico, se manifestar uma resistência ou não ou tratamento, ele vai lá e troca o composto azólico e tenta por tentativa e erro, tá bom? Mas pelo gram a gente descreveria dessa forma, presença de
frequentes leveduras, presença de bastonetes gram-negativos, presença de bastonetes gram-positivos, né, e presença de cocos gram-positivos. Raros cocos gram-positivos, numerosas leveduras, presença de frequentes bastonetes gram-negativos e frequentes bastonetes gram-positivos. Tá bom? O médico vai tratar aqui, no caso, somente a levedura. Tá bom? Ah, professor, mas esses bastonetes gram-negativos não fazem parte da microbiota normal. Mas você tem que lembrar que o vestíbulo anal vaginal é muito próximo. E muito provavelmente esse bastonete gram-negativo está aí colonizando. Por quê? Quando a pessoa vai a um laboratório para fazer coleta de secreção vaginal, né, uma das orientações é que não se faça a asepsia do local, né, da vagina, para que se faça essa colheita. E por que eu não posso fazer asepsia? Porque durante a asepsia eu posso mascarar ali uma falsa, né, um falso negativo. Então, é por isso que você provavelmente vai encontrar bastonete gram-negativo, mas que ele provavelmente não esteja causando infecção, visto que o mais anormal de tudo aqui seria a levedura, que não faz parte da microbiota normal vaginal. E nesse outro caso aqui, além da levedura, né, você consegue enxergar também presença de polimorfos nucleares, presença de células de defesa e presença de filamentos de fungos, né, o que torna, para você ver que isso daqui não é filamento de fungo, isso aqui são bastonetes gram-positivos, tá bom? Isso daqui é um filamento de fungo, você vê que ele é bem mais grosseiro, tá bom? E ele brota das leveduras. Na verdade, a levedura brota dele, né? E a levedura germina uma pseudohifo ali, né? Principalmente no caso de Candida albicans e das outras cândidas, nós sabemos que elas são pseudohifas, tá bom? Proveniente da própria germinação da levedura. E para quem não enxergou nada, olha lá, bastonete gram-negativo, tá bom? Olha lá, a presença de bastonetes gram-negativos na amostra, certo? Presença de leucócitos na amostra. Para você ir acostumando a sua subjetividade visual, né? Presença de leveduras na amostra, certo? E aí você começa a entender, né, que também você pode encontrar cocos gram-positivos, células epiteliais, tá bom? E nesse caso aqui também tem coco gram-positivo aqui, ó, certo? E tá até encapsulado, por sinal. Tem coco gram-positivo aqui, aqui, tá bom? O que é normal também você encontrar raros cocos gram-positivos, visto que, principalmente o estáfilo saprofítico, ele coloniza vagina de mulher sexualmente ativa, tá bom? Porque o estáfilo saprofítico, ele é microbiota normal do pênis humano. Tá? O pênis do homem é colonizado por estáfilos saprofíticos, então em mulher sexualmente ativa é comum você encontrar cocos gram-positivos colonizando e fazendo parte de microbiota normal. O que não seria normal? Se esses cocos gram-positivos estivessem em grande número e você não encontrasse microbiota de Doderland, por exemplo. Aí você faria a seguinte interpretação: bom, esse coco está competindo, né, com a minha microbiota normal, então é ele que está causando a infecção. Como você está vendo aqui, a levedura está competindo, né, com a microbiota normal, então é ela que está causando a infecção. Nesse caso aqui, né, já não se consegue achar mais nem microbiota normal de Doderland. Ok, pessoal? E aí sim, entendendo de Gram, entendendo de processos, né, infecciosos, entendendo de microbiota normal, aí eu estou apto agora a entender o quê? Que como que eu vou colher o material? Né? Como que esse material tem que chegar ao laboratório? Lembrando que o pus ele não é o melhor material. O pus ele é formado por células vivas e células mortas. A maior parte do pus é formado por neutrófilos mortos, células epiteliais mortas, células de tecido conjuntivo mortas,
bactérias mortas ou vírus, se for o caso da infecção, ou leveduras, tá bom? Então o pus não é o melhor material para se fazer cultura. Então tem que drenar o pus, olha lá, tem que abrir o local da lesão, criar um campo estéreo, drenar o pus e lá dentro, né, que eu vou encontrar, depois que eu drenei o pus, olha só, já não tem pus, já está saindo só o sangue vivo. Aí sim eu vou fazer uma antisepsia do local, retirando a microbiota normal do local, né, entendendo que a microbiota normal, o que está aqui fora? Staphylococcus epidermidis. A probabilidade de ser epidermidis é grande, mas pode ter áureos junto, ou outros tipos de Staphylococcus. Então, com uma única passada, tá bom? Olha lá, é uma única passada mesmo, pessoal. Eu vou fazer a antisepsia. Se eu voltar com o mesmo algodão no mesmo lugar, né, a primeira vez eu limpei, na segunda vez eu estou sujando. Aí eu vou pegar o suave, vou no local da lesão, vou fazer a coleta do material, né, já sem pus, e vou colocar no meio de transporte. E aí dentro do laboratório, aí eu vou, né, qual meio de cultura eu vou utilizar? É um meio seletivo? É um meio não seletivo? Pessoal, dê preferência aos meios não seletivos, visto que você não sabe o que pode crescer ali. Se é gram positivo, se é gram negativo, se é levedura. Então, dê preferência aos não seletivos. A gente coloca meio seletivo no processo de cultura quando a gente já sabe, por exemplo, naquele caso que tinha infecção por gram positivo e gram negativo, eu já sei que no outro dia vai crescer tudo misturado no agar-sangue. Aí eu vou lá, né, sempre tem um material de origem que começou a semeadura, eu vou, pego mais um pouquinho daquele material e coloco no meio seletivo, só para no outro dia crescer separado. Mas são alguns casos que acontecem isso, né? A maioria são infecções monomicrobianas, né? No caso das infecções urinárias, né? Só aquelas infecções como escara, infecções por queimadura, né? Que são infecções polimicrobianas, ferida operatória, né? Mas ainda assim há uma probabilidade muito grande de ser monomicrobiana. Então, qual meio eu vou escolher? Meio seletivo ou meio não seletivo? Qual agar que eu vou escolher, né? Então, dê sempre preferência aos meios não seletivos e você vai ao laboratório, né, colocar sempre, né, um caldo, sempre, pessoal, coloca um caldo, né, eu vou explicar por quê, um meio não seletivo, tá bom? E um meio seletivo para gram negativo. Por quê? Se tiver gram positivo, vai crescer aqui. Se tiver gram positivo e gram negativo já vai crescer aqui. E se ainda tudo, né, você tiver dificuldade de gravar essa sequência, né, o Ministério da Saúde tem, né, um manual que eu vou veicular no grupo de quem está participando do Análise Clínicas em Imersão, quais meios de cultura, em quais materiais você deve utilizar e qual a sequência. Bom, a sequência é sempre essa. Eu vou pegar o meu material que eu colhi lá daquela secreção, vou destampar o meu tubinho não seletivo, um agar BHI ou um tioglicolato. Eu vou pegar e dar 2 mergulhinhos no caldo, fazer uma bolinha no agar sangue e uma bolinha no agar maconque, que seria o meio seletivo. Ah, mas eu não vou contaminar esse meio para esse meio para esse meio, visto que eu usei o mesmo suave. Pessoal, tem que lembrar você que esses meios são estéreis, tá bom? O que eu não posso fazer é passar primeiro no meio seletivo e jogar no meio não seletivo, porque eu vou estar trazendo a seletividade desse meio para cá. Por exemplo, o agar maconque, ele tem cristais de violeta e sais biliares. Qual que é a função do cristal de violeta e sal biliar do agar maconque? É inibir o crescimento de bactérias gram positivas. Os gram positivos não suportam a presença de sais biliares, não suportam a presença de cristais de violeta. Então, neste caso aqui, se eu pegar, semear primeiro no agar maconque e depois vir para o agar sangue, que é um meio não seletivo, eu vou estar arrastando cristais de violeta
e vou estar arrastando sais biliares para o agar-sangue, tornando o agar-sangue, pelo menos naquela região em que eu esfreguei o suave, um meio seletivo. Então, o que eu não posso fazer é primeiro semear num meio seletivo e depois semear num meio não seletivo. Eu tenho que obedecer essa sequência. Primeiro caldo, né? Vamos lá. Primeiro caldo não seletivo, depois um meio sólido não seletivo e depois um meio sólido seletivo. Depois que eu fiz isso, eu vou tampar o meio não seletivo caldo, colocar na estufa, tá bom? Vou pegar minha alça na onde eu fiz a bolinha com o suave, né? E vou fazer a estria. Primeiro a estria em um plano, certo? Esse é o esgotamento de alça. Depois eu vou fazer num outro sentido, né? Então, e por fim, num terceiro sentido, né? Eu vou fazer essa semeadura, tá bom? Para no final obter então colônias isoladas, tá bom, pessoal? Porque quando eu faço esse movimento, e aí eu vou com a mesma alça, né, para o agar seletivo, ok? Ah, professor, vai contaminar. Pessoal, estou lembrando a vocês que os meios são estéreis e o que eu estou semeando aqui é o mesmo material. Então, se tiver contaminado é pelo material que eu quero identificar, tá bom? E é justamente isso. Eu vou pegar, né, e vou semear agora no meio seletivo. Na onde eu esfreguei o suave, obviamente vai estar mais carregado de bactérias. Eu faço as primeiras estrias. Quando eu passo para um segundo plano, eu estou arrastando uma quantidade menor de bactérias, tá bom? E quando eu faço no terceiro plano, né, eu arrasto a quantidade mínima de bactérias, por isso que eu chamo esse método de esgotamento de alça, ok? E aí, basta eu pegar isso tudo, né, e colocar na estufa a 37 graus Celsius. Por que tem que ser a 37 graus Celsius? Porque a maioria das bactérias, né, de interesse clínico, médico, humano, elas são bactérias mesófilas, mesotermófilas, que crescem em uma temperatura ideal de 37 graus Celsius, tá bom? E você consegue colocar isso na estufa, tanto os caldos quanto as placas, em meios sólidos e os meios inclinados, você consegue fazer com que haja crescimento microbiano otimizado em 24 horas ou em 48 horas, quando isso estiver em estufa a 37 graus Celsius. Se no caso, né, você suspeita que seja uma infecção por estreptococcus, você sabe que os estreptococcus são micro-organismos, né, que têm preferência a uma atmosfera pobre em oxigênio e rica em CO2. Aí você coloca as placas em jarra com vela, tá bom? Então coloca uma jarra, tá bom? Você coloca uma vela e coloca os meios de cultura que você esteja suspeitando que seja estrépito. Como que você suspeita disso? Quando você fez o grão, você viu se aquele copo ali ele é sugestivo ou não de estrépito, porque os estréptos formam cadeia. Você coloca isso tudo em placa de Petri, né, os meios líquidos, né, em jarra com vela, porque o fogo vai consumir o oxigênio do ambiente e vai gerar CO2, criando uma atmosfera aqui dentro, interna, rica em CO2 e pobre em oxigênio, que é favorável ao crescimento de estreptococcus, que são micro-organismos que crescem melhor em microaerobiose, ou seja, em baixa tensão de oxigênio. Quando você faz o jarra com vela, você consegue promover esse tipo de atmosfera, ok? Então, né, dentro dessa perspectiva, você coloca a jarra com vela, né, tampada, vedada, dentro da sua estufa também, né? Porque você criou a atmosfera, agora você precisa deixar a temperatura ideal. E qual a temperatura ideal? 37 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, olha só, por que eu utilizei um caldo enriquecido aqui? É simples, pessoal. Eu já vi casos, né? E é por isso que nós usamos o caldo enriquecido aqui.
em que as bactérias não crescem em meios de cultura sólido, porque elas já estão muito desgastadas, porque já estão vindo de um processo inflamatório, onde estão recebendo porrada ali do sistema imunológico. Provavelmente esse paciente já usou antibióticos, ela já recebeu porradas de antibiótico, tá bom? Essas bactérias já estão desgastadas, então elas não têm força suficiente para crescer em meio sólido, mas elas crescem em meio líquido, tá bom? É diferente de quando a bactéria está viável, ela cresce tanto em meio líquido quanto em meio sólido, mas eu já vi casos, cresceu só no meio líquido, no outro dia não cresceu nada em meio sólido, e se eu utilizar só meio sólido, qual que seria o meu erro? Eu ia liberar no outro dia, né? Eu ia esperar mais 24 horas, em 48 horas não ia crescer nada, eu ia liberar a cultura negativa. Então, é por isso que eu sempre insiro um meio não seletivo, porque eu já peguei vários casos assim, cresceu só no meio não seletivo em caldo, não cresceu no meio de cultura, e no outro dia que eu fiz, peguei daqui, como a bactéria, quando ela cresce no meio de cultura líquido, ela recuperou sua força e eu consigo ressemear ela em um meio não seletivo, né, sólido, e ela consegue crescer muito bem. Essa é a função do meio caldo não seletivo, né, nas culturas, justamente para evitar um falso negativo, que acontece, certo? E aí um meio não seletivo para crescer qualquer coisa, seja gram positivo ou seja gram negativo, e pelo gram, né, eu vendo que tem bactéria misturada, eu posso usar um meio seletivo para separar, no caso uma Concave, vai separar os gram negativos dos gram positivos, vai crescendo uma Concave só gram negativo, por quê? Pela presença dos sais biliares e pela presença dos cristais de violeta que inibem o crescimento de gram positivo. E se eu perceber que tem gram positivo também, eu uso um meio seletivo. Exemplo, um Agar Sangue Columbia. O Agar Sangue Columbia ele contém cristais de azida, onde favorece o crescimento de gram positivo e inibe o crescimento de gram negativo. Aí é o contrário, só vai crescer nele gram positivo. E aí eu consigo separar o gram positivo do gram negativo em espécimes clínicos, cujo gram eu perceba que existe a presença dos dois tipos bacterianos, gram positivos e gram negativos. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, né, que por sinal é uma aula de abertura, é uma aula gratuita, né, você conseguiu pegar uma grande quantidade de informação sobre gram, sobre semeadura e sobre microbiota normal, certo? A partir da aula número 2, né, a gente vai começar a aprofundar de forma as identificações bacterianas, como que eu tenho que fazer, né? E aí eu sempre falo, você encontra muito material pela internet, ok? Mas material de qualidade você não vai encontrar com facilidade, ok? E quando existe, né, eu já vi vários materiais pela internet, fiz uma pesquisa recente para ver se tinha melhorado. Eu encontro alunos, né, dando alguma videoaula, falando de meio de cultura. Eu encontro até professores bem intencionados tentando falar sobre microbiologia, mas por não serem microbiologistas acabam cometendo erros e falando coisas erradas e ensinando coisas erradas, tá bom? Por melhor que seja a intenção. Então, para aprender de verdade microbiologia, siga o raciocínio de microbiologistas que já estão no mercado e que já atuam dentro da área, que não vão te ensinar coisas erradas. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo dessa aula gratuita, né, o link para você entrar nesse curso de imersão e aprender definitivamente o que é a microbiologia. Libere laudo sem medos. Faça microbiologia sem medos, tá bom? E comece a criar sua subjetividade microbiológica sem medos, tá bom? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado da nossa videoaula, tá bom? Deixe seu comentário, deixe o seu like, né? Coloque isso, é importante para que replique isso, importante que muitas pessoas tenham acesso de vídeos de qualidade,
né, na internet, porque realmente tem muita coisa, mas é muita coisa mal direcionada, é muita coisa que não tem foco, e quando você não tem foco, não tem objetivo, você acaba perdendo a qualidade. Então, fica aqui com a gente, um grande abraço, te encontro na aula número 2, lá no curso Imersão em Análises Clínicas, Imersão em Microbiologia Clínica. Grande abraço para vocês, pessoal!